Nós vamos conversar um pouquinho hoje, então, por que é tão difícil ter pernas altas. Primeira coisa que a gente precisa entender. Para a gente ter pernas altas, a gente depende de uma articulação. Uma das articulações que a gente mais depende é o nosso quadril. Se eu quero levantar meu braço lá para cima, sim, pôr a mão lá para cima, eu preciso da articulação do ombro, né, para conseguir fazer isso, sim? Além da musculatura que está segurando o meu braço aqui no ombro, eu preciso que essa articulação, ela me dê condições de subir esse braço. Quando a gente está falando de pernas, é a mesma coisa, só que aí eu vou pensar no meu quadril. Então, a articulação que a gente mais precisa cuidar para ter pernas altas é o nosso quadril. Quando eu falo nessa articulação, eu estou falando, óbvio, dos músculos que estão inseridos ali, que eu vou mostrar para vocês, mas eu estou falando também de cápsula articular, que é o que está em volta ali da nossa articulação. Estou falando de ligamentos, de tendão, e eu vou já compartilhar com vocês aqui, ó, para eu poder ir explicando e mostrando para vocês tudo isso que eu estou falando. Vamos lá. Olha só. Quando a gente pensa aqui na nossa articulação, ó, em volta do nosso quadril, se a gente olhar só na parte aqui do nosso quadril, olha quanta musculatura tem aqui em volta do nosso quadril. Percebem onde eu tô passando o mouse, tá ficando azulzinho? Tudo isso são músculos que estão presos ali na nossa articulação. Então, se a gente tentar dar um zoomzinho aqui, virar um pouquinho. Ó, tenho aqui atrás os glúteos, tem aqui na lateral a musculatura ali que tá na nossa perna, tensor da face lata, tem todas essas musculaturas presa no meu quadril. E aí, quando a gente quer subir a perna, ó, conforme eu vou tirando a camada mais superficial ali, ó, aqui tá bem o nosso quadril. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Tá vendo o osso aqui, ó, do nosso quadril? Aqui vem o osso da nossa perna. Esses músculos aqui são os mais profundos, tá? Então, aqui a gente tem o psoas, que eu falei em alguma... Ah, não, eu falei durante a aula do T8S. Psoas, ó, ele pega lá para baixo das nossas costelas. Olha só esse músculo. Ele pega para baixo das nossas costelas e ele vem finalizar aqui no osso da nossa perna. Ele passa por dentro do nosso quadril e chega no osso da nossa perna. Ele é um dos principais músculos responsáveis em subir a nossa perna à frente, por exemplo. E ele sai de lá de cima da nossa coluna. Por isso, tantas pessoas têm dificuldade, às vezes, para sentar com o bumbum empinado, porque quando esse músculo aqui ele encurta, ele traz um monte de alteração aqui para o nosso quadril. Então, o que eu quero que você veja? Que para eu ter uma perna alta, eu preciso que todas essas musculaturas estejam trabalhadas, tanto em flexibilidade, então que esse músculo consiga se esticar, para que eu consiga subir a minha perna. Então, essa musculatura toda aqui, ó, que tá passando aqui, chegando na minha perna, ela tem que estar alongada para que eu consiga movimentar a minha perna. Ao mesmo tempo, essa musculatura também tem que estar forte para que eu consiga movimentar essa perna. Tudo bem? E aí, deixa eu voltar aqui para mim. A gente vai entender um pouquinho melhor agora. Cadê onde eu tiro aqui? A gente vai entender um pouquinho melhor agora o que eu preciso trabalhar para que a minha perna comece a subir. Quando a gente entende que lá dentro do nosso quadril tem um monte de musculatura, tem um monte de músculos que passam por dentro do meu quadril e chegam na minha perna, tem músculos que se fixam dentro do meu quadril, eu entendo que essa articulação, ela é muito presa. Tem muitos praticantes de artes marciais que falam, como é que eu faço para ganhar mais mobilidade do meu quadril, para conseguir... parece que o meu quadril é chumbado, né? Eles usam muito essa expressão. O meu quadril, tem a impressão que o meu quadril é chumbado. É muito comum homem ter mais essa sensação. Por quê? Mulher, a gente tem uma cultura de mexer mais o nosso quadril. Então, a gente dançava a boquinha na garrafa, né? Quem é da minha época lembra disso. A gente teve a época dos axés da vida, agora tá na época dos funk da vida.
Enfim, a mulher, ela tem uma cultura de movimentar mais o seu quadril, enquanto o homem não tem essa cultura. E aí o homem vai ficando adulto e vai chumbando mais o quadril, vai perdendo essa capacidade de movimentar. Tem articulações que ajudam a segurar, tem a cultura de não mexer tanto nesse quadril, tem a própria cápsula articular, que ela é responsável em segurar o nosso quadril ali em 47%. Então, a minha perna não subir, só a minha cápsula articular, ela já é responsável por 47% dessa perna não subir. Sim? Depois vem musculatura, tendão, ligamento, membrana, fáscia, né? Tem várias estruturas. Mas, o que é importante a gente entender? Que se você quer ter perna alta, as pessoas pensam em perna alta, elas pensam em fazer alongamento. E não é só isso. Se eu só faço alongamento, eu só vou ter uma musculatura mais alongada. Isso não garante que eu vá ter pernas altas. Por quê? Além do meu músculo da perna alongado, meu músculo que está passando lá por dentro do meu quadril estar alongado, eu também preciso que a minha articulação ceda. Em volta da nossa articulação tem uma proteção, uma cápsula, para que os ossos não se desencaixem. Então, a gente precisa mobilizar essa articulação, a gente precisa trabalhar essa articulação para que essa cápsula fique um pouco mais soltinha. Então, se você quer ter pernas altas, um ótimo exercício para você mobilizar a sua articulação é rebolar. E eu não estou brincando. Tá? Tem alguns exercícios que eu mostro em cima de uma bolinha, a gente deita em cima de uma bolinha e aí a gente articula o nosso quadril em cima dessa bolinha. Isso ajuda a liberar a cápsula articular que tem em volta do nosso quadril. Então, o que eu preciso trabalhar para vencer essa dificuldade das pernas altas? Primeiro ponto, sim, você vai ter que trabalhar a flexibilidade da musculatura, porque senão não tem como a perna chegar lá em cima, né? Não tem como a musculatura ceder. Mas, além disso, eu preciso trabalhar a cápsula articular. Uma das maneiras de eu trabalhar a cápsula articular é eu fazer mobilidade articular. E é muito comum as pessoas pensarem em pernas altas e só focarem em alongamento. Não, eu preciso trabalhar cápsula articular. Outra coisa que eu posso trabalhar para ajudar a soltar as estruturas que seguram a minha perna para não deixar minha perna subir. É a própria liberação miofascial, porque a fáscia, que é uma membrana que tem em volta do músculo, ela é responsável em segurar o nosso movimento em 41%. A articulação 47%, a fáscia 41%. Então, quando a gente faz liberação miofascial, quando a gente faz a própria autoliberação, a gente consegue fazer com que essa fáscia se solte um pouco mais e deixe a musculatura chegar onde ela pode, ok? Então, primeiro ponto que eu vou pensar sobre pernas altas, eu preciso ter condições dessa perna subir. Para que eu tenha condições, flexibilidade para que essa perna suba, eu preciso trabalhar a musculatura através de alongamento, cápsula articular através de mobilidade articular e a face através de liberação miofascial, automassagem, enfim, aí a gente vai, cada um vai determinar ali as suas técnicas. Show de bola? Segundo ponto, como é que eu faço para as minhas pernas subirem se eu não tenho força? Uma coisa é eu pegar minha perna com a mão e trazer ela aqui em cima. Só que tem muitos movimentos que a gente quer fazer na nossa arte, no nosso esporte, que eu não posso pegar minha perna com a mão. Sim, eu preciso de força para fazer aquele movimento. Então, primeira coisa que a gente vai pensar, por que é tão difícil ter perna alta? Porque eu preciso trabalhar a flexibilidade, eu preciso trabalhar a força desse movimento, eu preciso trabalhar a biomecânica desse movimento, entender o que eu vou fazer com o resto do meu corpo para eu conseguir atingir essa perna alta nesse movimento. Uma das coisas mais importantes quando a gente pensa em perna alta é a gente entender se esse movimento é um movimento de impacto, se eu vou precisar de uma força de impacto ou se eu preciso de uma força de sustentação. A gente tem na nossa musculatura, basicamente, dois tipos de fibra.
Fibra tipo 1, fibra tipo 2, mas nós não vamos entrar nesse detalhe, não. Mas, enfim, um determinado tipo, ele garante com que eu tenha força de impacto. E um outro determinado tipo de fibra, que também está no mesmo músculo, garante que eu tenha força de sustentação. Tem músculos que eles têm mais predominância de um determinado tipo. Tem músculos que ele tem mais predominância de outro tipo. Qual é a grande questão? Quando a gente vai ter uma perna alta por força de impacto, é mais fácil do que sustentação. Mais longe, muito mais fácil do que força de sustentação. Só que a maneira de trabalhar essa força, ela tem que ser diferente. Quando a gente vai trabalhar força de sustentação, eu preciso trabalhar um determinado tipo de fibra muscular, que ela atua. A maneira como a gente treina essa fibra muscular a gente treina pensando em resistência. Por quê? Para eu sustentar uma perna ali do lado, eu tenho que ter força de resistência. Minha musculatura tem que resistir, tem que ser forte no sentido de tolerar bastante tempo. Agora, quando eu vou ter uma força de impacto, ela só tem que ter a explosão. Não só, mas enfim, ela tem que ter a explosão. A gente vai pensar mais em explosão. E aí, quando a gente pensa nisso, por exemplo, na nossa panturrilha, na batata da perna, a gente tem lá dois músculos que são, assim, fundamentais para a gente conseguir subir na meia ponta, por exemplo, ou na pontinha do pé, no balé. Mas qualquer pessoa que não, né, pessoa sedentária, para subir na meia ponta, pegar um pote no alto, lá no armário, você precisa da força da sua panturrilha para subir na meia ponta do pé. E aí, lá na nossa musculatura, tem dois músculos que são ricos em tipos de fibras diferentes. O gastrocnêmio, a gente tem lá, e o sólio. O gastrocnêmio, ele é uma musculatura muito boa para potência. Então, ele faz a gente subir na ponta, por exemplo, na ponta do pé, ou na meia ponta. Ele contraiu, ele leva a gente para cima, gastrocnêmio. Agora, o músculo que fica atrás dele, que é o sólio, ele é o responsável pela resistência. Depois que eu subir na ponta do pé ou na meia ponta, é ele que entra em ação para manter a gente na meia ponta. Uma coisa é eu subir e descer. Não precisei ficar lá em cima, a gastrocnêmio entrou em ação. Outra coisa é eu subir e ficar. Aí eu preciso do sólio, que é um outro músculo que está lá. Que isso tem em relação com o que a gente está falando aqui? Que se eu quero, por exemplo, dançar nas pontas linda e maravilhosa, eu preciso trabalhar esses dois músculos. E o trabalho para eles é feito de maneira diferente. Não é o mesmo tipo de exercício que eu dou para uma musculatura e que eu dou para outra. São exercícios diferentes. Para a gente ter esse movimento de perna alta, ou por impacto, ou por sustentação, e eu ter força para isso, são exercícios diferentes. O trabalho tem que ser feito de maneira diferente. Então, se você quer ter pernas altas, você precisa trabalhar a sua flexibilidade, liberar a cápsula articular com mobilidade, liberar a fáscia, sim? Beleza. Agora, para ter essa perna alta, essa força para levar essa perna lá para cima, você vai precisar entender se o movimento que você vai fazer é por impacto ou é por sustentação. E aí, trabalhar a força para esse determinado movimento. Muitas vezes, a gente desenvolve a flexibilidade, mas a gente não trabalha a força de maneira adequada para o movimento que a gente quer. E aí, a gente acaba tendo uma perna alta quando a gente pega com a mão, que é o caso que eu não tenho força nenhuma, eu preciso da mão para pegar, ou quando a gente chuta, então eu só tenho força de impacto, e raramente quando a gente sustenta, que é a força mais difícil que tem. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer para você? Por que é tão difícil ter perna alta? Porque além da gente ter que trabalhar flexibilidade, a força, a técnica do movimento, eu preciso trabalhar a força de maneira adequada. Se eu não trabalhar a força de maneira certa, eu acabo desenvolvendo força para para outro tipo de movimento que não é aquele movimento que eu estou querendo fazer. Show?
Além disso, se eu puder dar mais 2 dicas extras para quem está pensando em começar um trabalho de fortalecimento, enfim, de pernas altas. Cara, consistência. Consistência é o segredo consistência é o segredo do sucesso, não adianta. Independente do que você vai fazer. Se você não tiver consistência, você não vai conseguir desenvolver. Por quê? Quando a gente pensa em perna alta, eu preciso treinar a flexibilidade todos os dias. Sim? Ah, Mari, mas eu posso treinar alongamento todos os dias no mesmo grupo muscular? Depende da intensidade do exercício que você está fazendo. Mas o treino para as pernas subirem, ele tem que ser diário. Eu preciso todo dia ter algum ponto eu estar trabalhando. Sim? Tem maneiras de intercalar e eu vou falar isso aqui para vocês, eu vou dar uma dica aqui para vocês depois. Mas consistência, eu preciso ter uma rotina agradável. Gente, não adianta a gente querer ter consistência com uma rotina que não é agradável. Eu preciso desenvolver uma rotina agradável para ter a consistência. Aí eu vou conseguir ter todo dia lá meus 10 minutinhos, meus 15 minutinhos para fazer o meu treino para as minhas pernas subirem. Ok? Outra coisa que eu preciso é comparar. A gente precisa do parâmetro de comparação para ver o resultado daquilo que a gente está fazendo. Eu treinar um mês, sim, ficar lá todo dia, 15 minutos por dia, treinando fortalecimento, suando a camisa, e não comparar o meu resultado, eu vou chegar no final do mês, criar uma expectativa, achando que minha perna vai chegar aqui no final do mês, e aí eu vou ver minha perna não chegou aqui, só que eu não sei onde é que ela estava antes, eu não tenho esse parâmetro real. Então, se você vai fazer um treinamento de pernas altas, você precisa criar um parâmetro de comparação. Pode ser uma foto, eu vou fazer um développé, que é uma perna sustentada no balé. Você vai lá, faz o développé, faz a foto, faz o seu treino, depois de uma semana, um mês, faz outra foto. E vê onde é que estava a sua perna. Nossa, antes minha perna estava aqui, depois de um mês ela está aqui. Ela aumentou um pouquinho. Show, então o que eu estou fazendo está dando certo. Sim? Agora, não, Mari, o movimento que eu quero é um movimento de impacto. Como é que eu vou registrar isso? Vídeo. Eu vou fazer um vídeo do movimento de impacto, beleza. Depois eu vou fazer outro vídeo e vou ver. Você pode dar pausa naquele momento da perna mais alta. E aí você vai ver, vai comparando o seu desempenho. Atenção, a gente nunca compara o nosso desempenho com ninguém. A gente sempre compara o nosso desempenho com a gente mesmo. Então, você precisa criar esse parâmetro de comparação. Consistência e comparação. Sim, comparação certa, consistência certa.